Bem-vindos a este lugar de paz, de silêncio, a este abrigo onde os homens, desde há pelo menos 5.000 anos atrás, encontraram razões para se fixar e também para rezar. Este promontório sacro que se ergue sobre a Vila de Coruche reunia condições excelentes para a defesa, mas também, estando mais perto do céu, era o lugar ideal para ser um altar dos deuses. A geografia do sagrado explica-nos por que razão os lugares foram escolhidos ao longo da nossa história como lugares de culto. E onde está hoje o santuário de Nossa Senhora do Castelo, da Vila de Coruche? Encontramos vestígios desde o Neolítico final, passando pelo Calcolítico. E certamente que na Idade do Ferro aqui também esteve presente o homem pela própria orografia do terreno, de grandes horizontes, com uma inclinação muito acentuada, que tornava muito mais difícil conquistar este sítio. Além disso, com a proximidade de abastecimento de água, toda esta encosta tem minas milenares que abasteceram as populações locais de água ao longo desses milénios. E depois, um lugar que convidava também à meditação. Por que não dizermos que na origem da religião está a atração que o homem sente pela própria natureza, pelo céu? Quão maravilhoso é uma noite de céu estrelado! Quão maravilhoso é a vastidão de uma paisagem que se desfruta de um lugar destes! E isto leva o homem a mergulhar no absoluto, à sensação de infinito. Leva o homem a sentir-se mais perto de algo que sente que é superior ao próprio homem. Os deuses, num período pré-cristão, Deus, a partir da fundação da nacionalidade. E de uma forma muito peculiar, o culto a Nossa Senhora, a Mãe de Jesus e ao próprio Filho, o Menino Jesus, que no altar desta ermida porque está fora da povoação, é um sítio ermo, isolado, afastado, daí o silêncio, daí a paz, daí o lugar procurado como abrigo. E o Menino Jesus mereceu, pela sua fama de ser tão milagreiro, o direito, ao contrário da grande maioria das nossas igrejas, de estar ao lado da Mãe. Frei Agostinho de Santa Maria, no tomo 6, publicado em 1718, do Santuário Mariano, essa grande obra, em que ele registou as visitas que fez aos muitos santuários, ermidas, capelas dispersas pelo país, nessa época da nossa história, também visitou este lugar. E diz que quer a imagem da mãe, quer a imagem do menino seriam muito antigas. E estavam em Pianha, ao lado uma da outra, protegidos por vidraças nesse tempo, o que é extremamente curioso. O atual arcebispo de Évora, Dom Francisco José Serra Coelho, grande conhecedor da presença do culto mariano na história de Portugal, tem um livro sobre isso, Nossa Senhora na História de Portugal. Ele próprio, numa conferência da qual eu fui o moderador, me dizia que tudo aponta para que o culto a Nossa Senhora do Castelo seja muito antigo. Posso garantir-vos que, pelo menos, porque há um documento que diz isso e que foi estudado, no século XIV, até concretamente em 1394,
através do testamento feito por uma senhora chamada Maria Yanes Gravinha, esta ermida existia. Como é que eu posso garantir isso? Porque foi nessa altura que tudo aponta que São Nuno Alves Pereira, que tinha o hábito de parar em lugares ermos para rezar, não aqui, mas numa encosta que fica a poente da vila, onde está atualmente a Horta de Santa Luzia, parou para rezar e mandou erguer ali uma pequena capela, que o povo batizou de Nossa Senhora a Nova, porque aqui já havia uma mais antiga, no sítio do castelo. Nossa Senhora do Castelo é o título que dão a Nossa Senhora da Assunção. Por isso é que a festividade é a 15 de agosto. Embora, curiosamente, a procissão não se tenha realizado sempre nessa data. Eu encontrei um documento que está no arquivo Nossa Senhora do Castelo, que tive a felicidade de o organizar com um amigo meu, Martim Silva, outro grande interessado pela história do Cruz, que a procissão chegou a realizar-se em tempos a 14 de agosto. E há aqui outra singularidade na festa em honra da Nossa Senhora do Castelo que se mantém. A história tem sempre algo que o tempo não apaga. Há tradições que perduram e vencem todas as mudanças que as comunidades vão sofrendo. Porque todos nós sabemos que a cultura é dinâmica. As mentalidades não são sempre as mesmas. Os costumes não são sempre iguais. Mas há sempre algo que a história não apaga. E uma das referências melhores que nós temos na história é a própria toponímia. Os nomes dos lugares. Como dizia uma grande amiga minha, que é da Academia de Espanha de História, agora já jubilada, a professora Alicia Canto, também interessada aqui por esta zona, toponímia é tudo. E aí entraremos num mistério que eu já vou tentar levantar a pontinha do véu. Porque é que eu fui buscar esta questão da toponímia? Mas Nossa Senhora do Castelo, porque houve aqui um castelo. Não um castelo de grandes dimensões, deveria ser essencialmente uma torre de vigia, protegida com uma muralha, como lugar estratégico, com uma função militar, como tem todos os castelos, para a defesa da cidade de Santarém, para evitar as invasões, tanto mouras, vindas do sul, depois de ter conquistado Santarém. Até porque Coruche, olhando para, ainda hoje, para a localização de Coruche, fica numa encruzilhada de caminhos, entre Santarém e Alcácer do Sal, entre Santarém e Montemor Novo e Évora, e Badajoz. Ou seja, Coruche tinha uma localização estratégica e, se repararem na altitude a que estamos e na panorâmica que podemos desfrutar, era um lugar extremamente importante para controlar as ofensivas muçulmanas nesta região. Daí a importância de defender este lugar. Nem sempre essa defesa foi bem sucedida. O castelo foi conquistado aos mouros em 1166 e o nosso primeiro rei, muito honrado aqui em Coruche, aparece em várias lendas, é, digamos, o pai de Coruche. Até tem direito a ter ali um quadro na ermida, né? Um quadro do século XVIII, se supõe, Dom Afonso Henriques. Uma figura, de facto, mítica aqui em Coruche. E o nosso primeiro rei entregou à Ordem de São Bento a proteção, tanto deste lugar. Mas estávamos num período de grande instabilidade, do ponto de vista político e militar. As ofensivas muçulmanas, tanto eram frequentes e acabaram por reconquistar o castelo e destruíram-no, segundo, de facto, os documentos antigos. Dom Afonso Henriques entendeu que este lugar era demasiado importante para não se lhe dar devida atenção, deu foral, tanto a Coruche, em 1182, 26 de maio de 1182, e depois os seus sucessores tentaram manter este lugar, até que perdeu a importância, porque pacificou-se o sul, não é? Até ao Algarve, como sabem, não é?
e deixou de ser um problema, portanto, as lutas com os mouros. O problema continua a ser as lutas com os castelhanos, como sabem da história de Portugal. Por isso hoje temos muito menos castelos nas zonas mais para o litoral e ainda temos muitos castelos na zona fronteiriça. Daí está a explicação, claro que os outros mantiveram a sua funcionalidade e a sua importância durante muito mais tempo. E há um outro pormenor que faz com que este castelo hoje praticamente não seja visível nada desse tempo. Eu disse praticamente e vou dizer o que é que ainda pode ser visível. Porque não era um castelo feito de pedra. Obviamente não era funcional. Ir buscar pedra, portanto, é uma distância ainda significativa. O granito irão encontrá-lo a cerca de 30 km daqui, já no concelho de Montemoro Novo. Ou mais de 30 km na parte leste do concelho de Mora. Este era um castelo feito de tijolo e não de pedra. E quando eu era rapaz, dei-me ao trabalho, vi uma fotografia num livro que uma professora, na altura dizia-se primária, nos anos 50, publicou, chamado Estudos de História de Coruche, e vi os muros medievais de suporte de terras. E o rapaz de 14 anos, que é esta figura que está aqui à vossa frente hoje, muitos anos depois, 50 anos depois, esse rapaz encontrou esses muros medievais de suporte de terras feitos em tijolo. Tijolo burro, tijolo compacto, tijolo maciço. E percebeu exatamente que o castelo devia ter sido feito segundo o modelo tradicional das casas antigas, portanto, não só de tijolo, obviamente, mas devia ser de taipa, não é? Como era, portanto, hábito nas casas mais robustas. Nós aqui temos dois tipos de construção, nesta zona aqui de Coruche, ou a taipa ou adobe. O adobe não era prático para um castelo, porque o adobe é apenas terra. Isso era das casas de campo, não é? E das casas de campo mais pobres. Não é? Obviamente que foi um castelo que a pouco foi-se desmoronando. Deixou de ter utilidade, mas manteve-se a ermida. E a ermida é um lugar onde eu já várias vezes me interroguei porquê. Onde cresceu uma devoção fortíssima a Nossa Senhora do Castelo. Mas há uma razão para isso. Estamos numa zona em que, em tempos, havia muitos pântanos, que só foram tanto drenados de uma forma definitiva já no século XX, com a grande intervenção que foi feita pela obra de rega do Val de Sorraia. E essa drenagem, que já vem de séculos anteriores, começa a permitir a fixação de populações a partir do final do século XIX, correspondente com a expansão agrícola desta zona. Esta zona foi apoquentada por grandes inundações, mas também por grandes secas. Há uma lenda que conta exatamente o fim milagroso da seca que apoquentou esta zona. Consta que, perante o desespero da população, já não havia água para os animais, os campos já não tinham nada verde. Foram buscar Nossa Senhora aqui ao castelo, levaram em procissão até ao campo e, ainda a santa, como diziam os antigos, não tinha chegado à ermida, levantaram-se nuvens do lado de Évora, ou seja, do lado sul, e começou a cair chuva. Ainda Nossa Senhora não tinha entrado dentro da sua casa. Há quem ateste que isto aconteceu. Eu conheci pessoas que já faleceram que atestavam que isto aconteceu. Não no século XX, obviamente, mas tanto num dos séculos anteriores, aparece como uma das lendas mais conhecidas, o fim milagroso da seca, atribuída a Nossa Senhora do Castelo. Se os vestígios são apenas esses tais muros medievais de suporte de terras, aquilo que eu digo que praticamente não há mais nada, não é? O que hoje é visível é do século XVIII. E é posterior ao grande terremoto de 1755. Porque outro dos motivos que levou a essa tão grande devoção à Nossa Senhora do Castelo, além das grandes inundações, das grandes secas, é que estamos numa zona sísmica, que é atravessada por uma falha geológica.
que vai entroncar na falha geológica do Tejo. A 30 km de Cruz, em 1909, Benavente foi quase arrasada. Terão morrido à volta de 60 pessoas, não é? Segundo os dados que nós temos, por causa desse sismo, que em Cruz não se sentiu com tanta intensidade. O que foi atribuído pelo povo, a maior parte das pessoas da vila vieram-se refugiar aqui, neste lugar. Isso está documentado pelo parque da altura, o padre Luís António Leite Pita. E outra razão, já falámos de 3 para a grande devoção: as secas, as inundações, os sismos, tivemos vários aqui em Cruz, com efeitos superiores ao de 1755. De 1531 foi mais grave, aqui em Cruz. Mas houve outros no século XIX também, que se sentiram aqui com grande intensidade. Estamos numa zona sísmica. Outra das razões, eu há pouco falava em pântanos, é que até aos anos 50 do século XX, esta zona sofreu com a malária. No princípio do século XIX, o conceito de Cruz era pouco povoado. Se consultar a tese de doutoramento do Jacques Marcadet sobre Frei Manuel Senac, que foi arcebispo de Évora, ele diz que as zonas agrícolas mais importantes da arquidiocese, e Cruz sem duas faz parte da arquidiocese de Évora, por razões que vocês já compreenderam, razões históricas da ligação a Évora, não é? E o facto de ter sido parte integrante da antiga província do Alentejo, antes, entre Tejo e Guadiana, até ao século XIX. As zonas agrícolas por excelência, onde estiveram, Vila Viçosa, esses barros, não é? Esses planos ali à volta de Évora, eram zonas agrícolas na altura muito mais, portanto, produtivas do que aqui Cruz. Cruz era uma zona de matagais. E as terras, apesar de serem muito férteis, o Frei Agostinho de Santa Maria diz, no Santuário Mariano, tomo 6, que o trigo era tão alto que um homem a cavalo se perdia dentro de uma seara de trigo. Só que a água no verão não era suficiente, não havia obra de rega do Val do Sorraio, que é o século XX. A partir das barragens de Montagil e Maranhão, que ficam a montante, permitiu que hoje vejam esta mancha verde no mês de julho. Isso, antes de 1957, não era possível. Apenas 1/3 era cultivado. Cavavam terra no rio Sorraia para terem mais água para regar. Portanto, isto tinha características muito mais parecidas com o Alentejo do que tem hoje, não é? Por essa razão, isso é interessante. Embora estivesse no limite da região transtagana, porque o Sorraia, até ao princípio do século XX, era navegável. E era navegável. Até onde o Sor e o Raia se juntam, perto da Vila do Coço, dando origem exatamente ao nome Sorraia. A Ribeira de Sor, que vem de Ponte Sor, e a Ribeira de Raia, que passa junto a Mora, é ali que se juntam, não é? O que eu queria também dizer, portanto, extremamente interessante, é que, sendo uma zona apoquentada por epidemias, além da malária, esta zona foi muito apoquentada por epidemias. Há pouco mais de 100 anos atrás, a famosa, tristemente famosa gripe espanhola, que o povo chamava pneumónica, causou grande mortandade nesta região. Porque esta região tem exatamente todas as características para ser apoquentada por epidemias. Portanto, o microclima de Cruz, que é extremamente quente no verão, com tardes, por vezes, ultrapassarem os 40 graus, às vezes 45, 46 graus, à sombra, mas com grandes amplitudes térmicas. As noites aqui, por hábito, não são muito quentes. E no inverno é uma zona onde a temperatura chega aos 10 graus negativos, ao próximo. Quer dizer, portanto, as características geográficas de Cruz, portanto, potenciam que tradicionalmente aqui as pessoas sofressem, portanto, muito, além da malária, o que era um obstáculo à fixação das populações, ser uma zona de grandes matagais, era uma zona de lobos. Atrás de mim estão estes quadros, que são ex-votos. Começam todos pela expressão milagre que fez, onde os devotos agradecem desta forma milagres que Nossa Senhora lhes fez.
Porque além das secas, dos sismos, das inundações, das epidemias, da malária particularmente, havia também a devoção pessoal. Como disse o padre Leite Pita, quantos nos paroxismos da morte, ou seja, no momento em que a morte parecia estar próxima, paroxismo, ou seja, quando era mais aguda a crise, o problema de saúde daquela pessoa, já com a mortalha feita, porque preparavam, havia esse hábito, não é? Preparavam tanto a roupa que iriam levar para a eternidade. Já com a mortalha feita, Nossa Senhora os livrou da morte. Por isso, este é o refúgio, é o que dá conforto, é o que dá segurança. Daí esta devoção fortíssima neste lugar trastagano. E um destes 6 votos fala do menino que se perdeu no mato, numa zona chamada Valmouro. Mais uma vez, a toponímia é tudo, dizia-me há minutos atrás. Não é? Atesta a presença dos mouros nesta zona, dos árabes, como nós hoje dizemos, não é? Dos muçulmanos. E considerava-se que esse menino estava perdido. Era uma zona onde sabia que havia lobos. E as pessoas pensavam que ele não iria sobreviver. Embora não seja uma crença, segundo o que nós sabemos hoje dos lobos, seja totalmente fundamentada. Os lobos não são tão agressivos em relação ao ser humano como durante tanta história se foi construindo. Mas, de facto, o que é certo é que era um lugar, de facto, isso podia acontecer. Claro que os lobos já atacaram pessoas, já mataram pessoas. Obviamente que isso podia acontecer. Até um cão pode matar uma pessoa. Nós vemos isso. E são, do ponto de vista biológico, espécies semelhantes, como sabem. E esse menino, como diz aqui, portanto, um dos ex-votos, ao fim de 2 dias foi encontrado vivo. E foi considerado um milagre que fez Nossa Senhora do Castelo. No arquivo, que eu referi há pouco, encontrei uma tira de papel manuscrita de uma senhora de Montargil que dizia isto: ofereço a Nossa Senhora em trigo o equivalente ao peso do meu menino que vi tão doente e estive tão aflita pensando que ia perdê-lo que rezei tanto a Nossa Senhora, peguei-me tanto a ela que ele se salvou. E aqui estou para cumprir a minha promessa. Se há traço identitário da cultura desta região, é exatamente a devoção a Nossa Senhora do Castelo. Remontará à Idade Média. Como eu vos disse, isso temos a certeza absoluta. Se calhar vão-me perguntar, quando é que se fez a primeira procissão em honra Nossa Senhora do Castelo, que é o ponto alto das festividades que ainda hoje se celebram? Vou ser muito sincero, não sabemos. Então, mas não fizeram há alguns anos atrás, em 2016, uma festividade? Assinalámos os 500 anos da primeira procissão em honra de Nossa Senhora, de que temos registro documental, que foi no dia 2 de julho e que nem sequer partiu aqui do castelo. Partiu da antiga igreja matriz situada na Vila de Coruche, que hoje já não é visível, onde estão os espaços de conselho na zona da Câmara Municipal. Dia 2 de julho é o dia da visitação de Nossa Senhora à sua prima Santa Isabel. Segundo a professora de Ribeiro, a intensificação do culto terá surgido a seguir. E como o 15 de agosto é uma data assinalada com a maior festividade pela Igreja, a Assunção de Nossa Senhora, no teto, perto do altar, vocês encontram uma imagem pintada de Nossa Senhora que está a olhar para os fiéis. E Nossa Senhora a subir ao céu, rodeada de anjos. Um tem a palma acima do martírio, outro tem a coroa. Ou seja, Nossa Senhora vai ser coroada como a rainha dos céus, assinalando o momento da Assunção. Há um livro de um médico
que trabalhou no Hospital Todos os Santos, foi destruído pelo terremoto de 1755, que falámos há bocadinho, em Lisboa, que era de Coruche. E no frontispício desse livro, ele escreveu isto. Ele dedicou o livro a Nossa Senhora da Assunção, que em Coruche tem invocação do castelo, por estar no sítio onde havia o antigo castelo. Embora os danos não tenham sido muito significativos, como diz o padre Leite Pita, no inquérito que Mariquês de Pombal fez a todo o reino, e os párocos que responderam, muitas informações que nós temos do século XVIII vêm desse grande inquérito que ele fez a todo o reino, é de 1758, a data da resposta do padre Leite Pita, o pároco de Coruche. E como eu disse, refugiaram-se aqui, cá está, lugar de segurança, lugar de proteção, o lugar onde os coruchenses se sentem bem. É a sua mãe do céu, é a sua protetora. Ao lado está o menino Jesus, o menino de Deus, não é? Também ele, com fama de milagreiro, por isso está ali de pé. E o padre Leite Pita diz que não houve casa nenhuma que, claro que sofreram danos, mas que não se pudesse reparar. Ele escreveu exatamente isso. Mas houve intervenção na igreja. O portal tem a data de 1727, não sei se repararam quando entraram, o portal principal. É porque houve uma remodelação nessa altura. Claro que estamos a falar de sucessivas ocupações. Neolítico final, Calcolítico, Idade do Ferro, os romanos. Eu há pouco disse que isto era uma zona com muita caça. Tudo leva a crer que havia aqui um templo romano, ou pelo menos um altar, uma área romana, um lugar de culto. E eu não me enganaria se calhar se dissesse que era em honra de Diana. Porquê? Porque a deusa Diana era popular na Lusitânia romana, onde havia muita caça. E, curiosamente, a própria professora Maria Ribeiro, que foi uma excelente antropóloga, dizia que o facto de se enfeitarem os animais que antigamente iam na procissão de Nossa Senhora do Castelo seria ainda uma reminiscência desse culto à deusa da caça, à deusa Diana. Se olharem por baixo da mesa do altar, se forem à loja, não vão encontrar meninos de cera, meninas de cera, corações, fígado, estômago, ou seja, consoante o problema de saúde, assim encontram objetos de cera, mas também encontram animais que também são oferecidos ainda hoje a Nossa Senhora do Castelo. Depois dos romanos, os árabes. Há alguns vestígios da sua presença. Há quem desvalorize, mas não fazem bem. Não estou de acordo com isso. E posso dizer-vos, até por causa de umas conferências que organizei sobre Coruche, um ciclo das 4 estações, em que fizemos visitas a 4 lugares diferentes do concelho de Coruche, um na primavera, outro no verão, outro no outono, outro no inverno, é cada ciclo das 4 estações, não é? Um dos grandes especialistas que eu pude ter cá, o António Rei, não decifrando o mistério que ainda persiste da origem do topónimo Coruche, no entanto, não fechava as portas, antes pelo contrário, encontrava com uma forte possibilidade de ser de origem, portanto, árabe. Em árabe, cruz quer dizer saída. Os territórios ocupados pelos muçulmanos estavam divididos em reinos, em pequenos reinos, do qual o mais conhecido é o do Algarve. O que é que quer dizer Algarve? Algarve significa o Ocidente. Algarve. Al é, como sabem, o artigo, que significa o. Alcorão é um erro. Sei que eu digo, nunca digo Alcorão, porque Corão, Alcorão é o Corão. Não é? Isso é como eu dizer a Bíblia, basta dizer Bíblia, não é? Esse é o mais conhecido. Algarve, Al-Andalus. Ao Ocidente da Andaluzia. Não é? E Coruche, já no tempo da primeira dinastia,
Não se chamava Kurush. O nome oscilou. Chegou-se a chamar Kulushi. Há outra versão que diz que pode ter a ver com a presença romana e com a geografia deste promontório, a orografia deste promontório, Cucuruto, Curuto, e aí seria uma origem latina. As mais prováveis são exatamente estas duas que eu acabei de dizer. Uma origem árabe, que para mim é a mais provável de todas. A presença árabe aqui deixou marcas. E outra das duas lendas mais conhecidas, referenciadas a este lugar, é a lenda dos tijolos de ouro. Uma história muito interessante para que as crianças hoje certamente já não ouvem aqui contar, porque quem sabia essa história já cá não está. Ou os que estão sou eu e os meus filhos já são crescidos. Netos ainda não tenho para os contar. Mas consta que por uma azinhaga estreita, chamada Calçadinha, que era o acesso desta parte onde hoje está Santo Antonino, que não existia. Apenas havia ali uma capela e poucas casas. Portanto, isto é uma zona moderna. O acesso era feito por aí. Algumas pessoas residiam, era uma zona rural. Residiam dispersas por aí, não é? Chamados foros. O foro é o resultado da degradação da grande propriedade. A partir do século XIX, disse eu, fim do século XIX, fixação das populações progressiva atinge o máximo em 1960. Vindas de outras regiões do país, não é? Porque era necessário muita mão de obra na agricultura. E uma senhora, que era parteira, desceu para a Calçadinha para ir fazer compras na vila de Kurush, no tempo em que os mouros ainda estavam aqui, segundo diz a lenda, obviamente. Viviam escondidos, porque era um tempo em que já eram perseguidos, viviam escondidos aqui nestas encostas. E um moço saltou ao caminho da parteira e disse-lhe: a minha esposa está para ter um filho. Sei que a senhora é parteira. Não podia vir assistir ao parto e ajudar-nos neste momento de aflição? A senhora aceitou. Há quem diga que lhe puseram uma venda, diz uma versão, para lhe tapar os olhos para ela não ver onde era o esconderijo dos mouros. Há quem diga que lhe puseram uma pomada que ela, durante alguns minutos, deixou de ver o sítio que era a entrada do esconderijo dos mouros. Correu bem o parto e o mouro deu-lhe uma prenda. Aquilo que à senhora lhe pareceram ser duas metades de tijolo. Ela achou aquilo estranha prenda. Vou tirar uma fora, levo-te para casa para ver o que isto é. Ao ver melhor, ao examinar melhor, reparou que era uma barra de ouro. Correu imediatamente, quando pôde, já devia ser uma pessoa com alguma idade, obviamente. É uma força de expressão. Ainda hoje os antigos diziam isso. Os antigos dizem isso, não é? Os antigos diziam isso com frequência. Foi o mais depressa possível ao lugar onde tinha atirado a outra metade, mas lá não estava, o mouro tinha a seguir e ficou com a metade. E assim nasceu a famosa lenda dos tijolos de ouro, que é mais, portanto, um documento que fica registado pela oralidade, não é? As fontes orais também são importantes, da presença árabe nesta zona. Reparem que o branco domina e as barras são de azul celeste. Até há a tradição do azul de Kurush. Todo o santuário tem o azul celeste, o azul do céu, não é? Embora as barras também tenham uma função prática. A própria Irmandade, olhem a ópera que eu tenho. Embora a razão de ser da cor da ópera e da cor da bandeira tenha a ver exatamente com a cor da bandeira portuguesa, do tempo da monarquia. Branco e azul. Aí está a explicação. O verde e o vermelho são de inspiração republicana, como sabem, não é? Agora, para responder a uma questão que ainda não respondi. Quando terá sido então a primeira procissão que saiu aqui do castelo? Ao certo, não sabemos. Sabemos que em 1516 houve uma procissão em Nossa Senhora, fizemos uma grande festividade para assinar os 500 anos da primeira procissão de que há registro documental, com uma exposição no Museu Municipal, com uma publicação, um livro de vários autores, contando a história deste lugar. Pode ter sido até antes desse dia.
Pode ter sido antes. Sabem porquê? Porque uma curiosidade é que ainda há 14 de agosto, e este ano isso vai acontecer outra vez, às 12 horas, vamos ter aqui missa em ação de graças pela vitória na Batalha de Aljubarrota. Curioso. Estamos tão longe desse lugar. E não conhecemos nenhuma terra cá à volta que celebre, mas aqui celebra-se. Há um estudo muito interessante que diz que o culto mariano se intensificou muito a seguir à Batalha de Aljubarrota. D. João I foi em peregrinação à Nossa Senhora de Oliveira, em Guimarães, agradecer essa vitória. E na própria Arquidiocese de Évora se fizeram procissões. Será que foi aí que se fez a primeira procissão? Não sabemos. Mas é uma das datas importantes para a história deste lugar. Os primeiros donativos que temos de documentos são do século XVI. Donativos foram feitos a Nossa Senhora do Castelo, século XVI. Mas sabemos que ela, de facto, existia na Idade Média, não temos dúvida nenhuma. A Irmandade teve o seu primeiro compromisso aprovado, podia ser aprovado pelo rei, a 10 de março de 1657. O seu primeiro compromisso. Os seus primeiros estatutos. Que foram já remodelados, alterados, portanto, ao longo dos séculos, obviamente, não é? Mas é extremamente interessante. Das datas que podem ser observáveis, a última é de 1856. E o que é que se passou ali? Abateu a entrada frente à ermida Nossa Senhora do Castelo. Houve um grande sismo, tanto antes disso ter acontecido. Que é curioso, que afetou também esta zona. E apareceu o quê? Apareceu uma cisterna, onde se armazenava água. E apareceu o quê também? Apareceu um silo, onde se guardavam cereais. O trigo, de que eu há pouco falava, era, e ainda hoje é, para as pessoas desta zona, o cereal nobre. Tanto que o pão que é preferido não é aqui o pão de milho, como acontece no norte e centro do país. É o pão de trigo, não é o pão de centeio, como acontece também no interior norte, não é? É o pão de trigo. O trigo dava-se aqui tão bem, estes terrenos tão férteis, não é? Fertilizados pelas cheias, não é? Aquilo que foi motivo da aflição, não é? Também foi a razão da fecundidade destes terrenos, porque as cheias fertilizam estes terrenos, não é? Eu comparava isto, quando era criança, no meu imaginário, ao Nilo. Quando estudava as cheias do Nilo, lembrava-me das cheias de Coruche. E se as cheias do Nilo eram, portanto, a fonte de fertilidade para os egípcios, as cheias aqui do Sorraia eram a fonte de fertilidade para os coruchenses, não é? E é verdade. Os sedimentos depositados vindos de terrenos muito mais antigos, não é? Do Alentejo, portanto, do Alto Alentejo, não é? As províncias hoje já não existem essa denominação, mas ainda as coisas tipo Coruche, como sabem. Até esta alteração que houve com as criações das chamadas regiões plano e depois das NUTS, não é? Era a província do Ribatejo. E é uma zona que até se orgulha de ser ribatejana, até porque há aqui uma grande tradição da festa brava, como sabem, não é? Embora é uma zona que também, historicamente, tem a presença desses animais. O cavalo do Sorraia viveu aqui em estado selvagem, nestas lesírias, que é extremamente interessante. Há um povoado perto de um lugar chamado Erra, num cabeço que se destaca, portanto, dentro já da lesíria. Foi em tempos uma ilha, onde há vestígio exatamente de que havia um boi, portanto, uma espécie de boi, tanto que era caçado e que era, portanto, tudo era aproveitado pelo homem daquele tempo. Estamos a falar novamente de há 5.000 anos atrás, não é? Estamos a falar novamente de há 5.000 anos atrás.